Amém. Meus irmãos, tem mais pessoas já chegando, já entrando, e eu quero cumprimentar a todos nessa noite com a paz do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria estar aqui. Foi um sentimento que o Senhor brotou em meu coração. Estou muito feliz e me deu essa oportunidade de vir pensar juntamente com cada um dos amigos que já estão entrando. Meu irmão Almir sempre não falha. A minha amiga Andressa. Estou vendo aqui também meu amigo, companheiro de escrita, Cleberton Sintra. Que Deus abençoe sua vida, Tom. Também pude ver junto conosco a Umadec, o perfil da Umadec. Que Deus abençoe. Imagino que o evangelista Will Nascimento, meu amigo, esteja aqui. Tantos amigos entrando, irmãos, e eu fico imensamente feliz com tudo isso. Qual o propósito dessa live? Justamente expor a carta do apóstolo Paulo a Filemon, a mensagem dessa carta, essa carta de uma mensagem sublime, poderosa. Eu acredito que será de extrema relevância para a nossa vida, será também de grande edificação ao nosso coração. Eu confesso aos irmãos, quem me conhece sabe isso melhor do que eu mesmo. Eu tenho essa dificuldade de ficar interagindo justamente pelo problema que eu tenho na visão, mas estou vendo aqui muitos irmãos, muitos amigos entrando, e como o Instagram só nos permite falar 1 hora, eu ainda não tenho um cabedal para falar como outros que conseguem livremente a questão do horário. Eu quero já de início agradecer a Deus pela vida de todos aqueles que estão aqui de forma generosa, que oram, que intercedem pela minha vida. E nesse momento eu quero que você, aonde você está, você interceda a Deus, peça ao Senhor que Ele fale conosco mais uma vez através da exposição da palavra de Deus. Aqueles que têm Bíblia Sagrada, abram comigo na carta de Paulo a Filemon. Carta de Paulo a Filemon, e juntos vamos caminhar. E tem uma temática, eu quero respeitá-la. A temática é o poder transformador do Evangelho da Graça. O poder transformador do Evangelho da Graça. Se você puder, chame alguém para participar, chame alguém para estar aqui conosco. Meu amigo Jones Mello, esse é infalível também, já faz presente conosco, e eu quero agradecer. O texto sagrado diz assim, eu não quero, como disse, eu não quero perder o tempo que nós temos, porque o meu foco, juntamente com os irmãos, nessa noite, é expor as Escrituras, expor essa carta tão profunda. Eu acredito que o resumo central dessa carta sejam 4 palavras fundamentais: perdão, restituição, graça e reconciliação. Essas são as 4 palavras que englobam o texto que o apóstolo Paulo estreitou juntamente a Filemon, a Onésimo, e dessas linhas, 26 versículos, nós podemos aprender coisas fundamentais. Há lições acerca da vida, acerca de um cristianismo no que se diz respeito ao cotidiano, infalíveis e imprescindíveis à vida daqueles que desejam servir ao Senhor no seu dia a dia e no seu cotidiano.
O texto sagrado inicia com a saudação clássica do apóstolo, quando ele diz: por ser 26 versículos, eu quero fazer a leitura dessa carta. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a ti, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de batalhas, e a igreja que se reúne em sua casa. Graça e paz a todos da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Constantemente dou graças a meu Deus, recordando-me de ti em minhas orações, porquanto ouço testemunhos a respeito da fé que tens no Senhor Jesus e do teu amor por todos os santos. Oro para que o compartilhar da fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que dispomos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por intermédio de ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Versículo 8. Por isso mesmo, considerando que tenho em Cristo toda a liberdade para ordenar de que cumpra o seu dever, prefiro apelar-te, confiado no amor fraternal que há em ti. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Ele no passado te foi inútil, entretanto agora é útil, tanto a ti quanto a mim. Eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Bem que eu gostaria de mantê-lo comigo para que em teu lugar me servisse nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Todavia, não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que qualquer favor que venhas a fazer seja fruto da tua espontaneidade e não por constrangimento. É possível que ele tenha sido separado da tua companhia por algum tempo, a fim de que pudesse reavê-lo agora, para sempre. Não mais na condição de escravo, aliás, muito melhor do que escravo, como irmão amado particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto amigo pessoal quanto como cristão. Assim sendo, a mim consideras um irmão no Senhor. Receba-o como recebais a mim mesmo. Contudo, se ele te causou algum prejuízo, ou te deve qualquer coisa, lança todo o custo na minha conta. Eu, Paulo, escrevo estas palavras. De próprio punho, eu pagarei, para não mencionar que tu me deves a tua própria vida. Sim, amado irmão, eu gostaria de receber de ti algum favor por estarmos no Senhor. Contudo, reanima o meu coração em Cristo. Como eu disse, o meu propósito é expor a mensagem da carta escrita por Paulo a Timóteo. Essa carta não nos deixa dúvidas de que o autor dela é Paulo, justamente pela linguagem e também as expressões nela usadas. Essa carta de valores insondáveis acerca do perdão, da graça, da reconciliação, da restituição. Essa carta, ela tem uma mensagem singular. Nós conseguimos perceber o poder do Evangelho por configurando completamente a linguagem do apóstolo no que se diz respeito ao dia a dia, ao cotidiano. Paulo estava preso em Roma.
A carta nos posiciona algumas coisas e nos sugere também algumas interpretações. É possível pensar que Paulo estava em Roma, em algumas dos seus momentos em que estivera prisioneiro. Alguns comentaristas chegam a afirmar que tenha sido a primeira prisão do apóstolo em Roma. E algumas coisas começam a acontecer. Há coisas muito distintas no que se diz respeito ao apóstolo, a familiaridade que ele se retrata aos seus companheiros. Paulo pontua um nome de início, o nome de Timóteo, seu companheiro em prisões, o seu companheiro acerca do que se diz respeito ao avanço do evangelho. E Paulo vai citar Filemon. E o que é interessante é que quando Paulo vai se dirigir a Filemon, Paulo usa a expressão ao amado Filemon. O que é interessante, o nome Filemon significa amável, aquele em que há amor. E o que é interessante, Paulo se direcionando a Filemon, Paulo diz ao amado amável. E a direção do apóstolo é justamente coberta de amor e coberta de graça no que se diz respeito ao que ele quer dirigir a quem vai receber essa carta. Paulo inicia diferente de outras cartas. Ele inicia dizendo não sua titularidade como apóstolo, não fazendo questões de afirmar a sua escolha e a confirmação da sua chamada como outrora. Mas Paulo começa dizendo, eu, prisioneiro de Cristo. Há algo muito interessante em que deve ser pensado. Essa afirmação, eu, prisioneiro, esse apontamento e indicando de quem ele era o prisioneiro, já diz muitas coisas nas entrelinhas. Ele diz ser prisioneiro de Cristo. E por que prisioneiro de Cristo? Porque a causa que envolvia o seu ministério o levou a vivenciar aquela realidade. Sim, ele é um prisioneiro de Cristo porque está muito íntimo à causa que cobre a sua vida. Porém, ele não deixa também de ser um prisioneiro. Por 4 vezes o apóstolo Paulo vai dizer nos 26 versículos que está prisioneiro, que está naquele momento vivendo aquela realidade. Mas algumas coisas precisam ser pensadas. Ele diz claramente que é prisioneiro de Jesus. E isso já nos possibilita pensar, e isso já nos possibilita também avançar no que se diz respeito à aplicação e à exposição dessa carta. Porque ele diz claramente ser prisioneiro de Cristo Jesus. O que o levou a se tornar um prisioneiro? Primeiramente, a mensagem que ele estava expondo confrontou um sistema e o tornou naquele momento um prisioneiro. Mas, muito além das prisões humanas, muito além das circunstâncias ao seu redor, a causa que preenchia o coração do apóstolo é a causa da graça. E isso não o diminuía, e isso não era capaz de fazê-lo entristecer-se, mas na verdade isso gerava no apóstolo um entusiasmo ao ponto dele dizer, eu sou prisioneiro de Cristo, a causa que eu defendo é a causa de Cristo. Jesus não precisa ser defendido, até porque ele é soberano. Mas o que Paulo estava dizendo é que ele se gastava com veemência pela causa do evangelho, e isso o atrelou tanto à vontade de Cristo, que ele conseguia dizer que essa causa preenchia a sua vida, ao ponto dele estar aliançado
ao propósito de Cristo e isso causar nele entusiasmo, porque perceba que a linguagem do apóstolo não é uma linguagem entristecida, mas é uma linguagem veemente, é ele expressando com a alma que naquele momento ele tinha prazer, como disse em outras cartas, nas prisões e nos sofrimentos, porque o que ele estava fazendo era cumprir a vontade de Cristo, e muito independente das circunstâncias, o cumprimento da vontade de Jesus é o que causava entusiasmo, alegria, era o combustível do ministério do apóstolo, é o que gerava alegria, prazer, contentamento. Então é por isso que ele tem prazer em dizer: as prisões, por um instante, elas são alvo de tristeza, justamente por estar aprisionado e injustamente por simplesmente defender uma verdade, mas estar preso por Jesus me causa alegria, porque eu estou fazendo e cumprindo a sua vontade. Então Paulo vai começar a se dirigir a pessoas, Paulo vai começar a apresentar personagens, mas eu preciso correr justamente com a questão do tempo, porque também não quero enfadar os irmãos, mas do versículo 4 até o versículo de número 7, algumas coisas começam a ser destacadas, algumas expressões começam a ser mencionadas, as entrelinhas do texto começam a saltar, aplicações poderosas e profundas diante de nós, porque do versículo 4 ao versículo 7, Paulo vai expressar ação de graças por uma pessoa, por um companheiro. E Paulo vai fazer referências muito peculiares ao dia a dia e à sua demonstração de amor por quem ele vai expressar graças. E o que é mais interessante é que na saudação da sua expressão de ações de graça, Paulo começa a dizer constantemente: dou graças ao meu Deus, recordando-me de ti em minhas orações. Olha que profundo. Paulo está dizendo que ele apresenta a vida do companheiro Filemão a Deus em suas orações, e isso não o leva a fazer porque ele precisa cumprir um rito, um mito. Não, o que Paulo motiva em expressar a vida de Filemão a Deus é justamente carregado pelo ambiente da graça. Porque perceba que a carta vai iniciar com a saudação de graça e ela vai encerrar com a bênção da graça. Porque o ministério do apóstolo Paulo, o ministério desse profundo homem, no que se diz respeito às cartas e à expressão escrita do evangelho, não está ausente da dimensão profunda da graça. Paulo escrevia ponderado pela graça, Paulo se pontuava pela graça, e quando ele vai expressar a vida de Filemão, quando ele vai se dirigir, e uma coisa que é interessante, ele fala que é prisioneiro, e a causa da carta é um fugitivo, um escravo. Então Paulo não quer justamente constrangê-lo no que se diz respeito a diminuí-lo, a impressioná-lo, mas Paulo está se utilizando de intensa humildade, porque é isso que o evangelho em sua grandeza expressa, humildade. O evangelho por si só esmaga a soberba do homem e faz com que o homem se prostre diante da grandeza de Deus. É por isso que qualquer proposta do evangelho que seja somente elevar o homem a um status que ele não consiga se auto-reconhecer, isso é tudo, menos o evangelho da graça. Porque o evangelho da graça por si só, ele gera no homem esse sentimento de se dobrar, de se render, de reconhecer a importância do outro. Então quando Paulo começa a se dirigir, ele vai dizer: eu dou graças a Deus pela sua vida, e muito mais profundo do que dar graças a Deus pela vida de alguém, Paulo vai expressar uma
grande frase que diz respeito a uma das coisas, a uma das expressões de amor por alguém mais profunda. Paulo vai dizer: eu recordo de ti nas minhas orações. Como se faz necessário nesse tempo gente que se levante com esse ministério tão importante, o ministério da intercessão, o ministério de interceder por alguém graciosamente. Perceba que Paulo não faz orações revanchistas, perceba que Paulo não faz orações no que se diz respeito ao mal pela vida de alguém. Paulo reconhece a soberania de Deus, ele dá graças, ele reconhece que Deus é o Deus de toda graça, e quando ele vai se expressar a alguém, ele recorda com entusiasmo, ele recorda com esperança. Como se faz necessário nesse tempo que Deus levante gente com esse ministério, o ministério de interceder, o ministério de simplesmente dizer no palco da vida: eu estou orando pela sua vida, eu estou me manifestando, eu estou me recordando da sua vida em oração, porque quem se lembra de alguém na oração, ele não precisa dizer todos os dias que se recorda, mas o ambiente da oração gera uma grande fortaleza, e na oração nós blindamos quem amamos, na oração nós blindamos com forças espirituais quem recordamos na oração. Então Paulo está dizendo: eu me recordo de ti todas as vezes que vou orar. Como isso é profundo! Quando eu estava lendo isso aqui, pensando juntamente com amigos e com comentaristas, como isso aqui saltou os meus olhos. Porque um homem no cabedal de Paulo, um homem que foi visitado graciosa e gloriosamente por Jesus, ele tinha todos os direitos de expressar diretamente o que queria. Filemão, receba Onésimo, porque eu ganhei você para Jesus, e ele é tão pecador quanto eu e você. Mas não, Paulo escreve isso carregado de amor, o que move o coração do apóstolo a romper as fronteiras preconceituosas, a romper as separações, a propor reconciliação. Não é o seu direito, não é o seu currículo, não é o tamanho que ele detinha por ser o escritor que era, mas foi o amor. Paulo escreve movido pelo amor, e antes de se movimentar pelo amor, que é a causa máxima, ele consegue afirmar: eu oro pela tua vida. Onde há oração, onde há amor, o evangelho de Cristo é glorificado. Onde a causa do amor é expressada, onde a causa da incondicionalidade do amor é manifestada, a oração é manifestada, a comunhão é implantada. Deus está nos chamando nesse tempo que nós estamos ouvindo tanta coisa, é tanta informação distorcida, é tanta coisa sendo falada, é tanta gente abrindo a boca e comunicando pouco, porque não há verdades fundamentais, basilares às Escrituras. Mas nesse tempo eu preciso dizer para você, meu amigo, eu não estou me importando se vai ter um alcance de 1000 pessoas ou não, irmão. A minha preocupação, o que me preenche nessa noite é com amor dizer a você que nós precisamos nos revestir da causa do amor no Evangelho, da causa da oração. Esse ministério precisa ser devolvido ao nosso coração. Esse ministério precisa ser desenvolvido no nosso cristianismo. E eu não falo aqui de uma expressão orgulhosa, eu falo de uma expressão genuína. A causa do evangelho ainda é a simplicidade. A causa do evangelho ainda é a humildade. Porque nas entrelinhas do tempo, Jesus ensinou os seus discípulos: aprendei de mim, que sou manso e humilde. A carta de Paulo a Filemão é
altamente cristocêntrica, cristológica. Por quê? Porque é possível identificar em Paulo um tipo de Cristo, é possível identificar em Filemão a nossa realidade, porque às vezes nós estamos expressando tanto a fé, tanto o cristianismo em tantas coisas, mas nós esquecemos que nós também precisamos se importar com a causa do Onésimo, sem ser ignorantes com a causa que o levou a ser quem é, porque às vezes os nossos olhos estão tão fechados que nós nos esquecemos que também já fomos um Onésimo no sentido do pecado, no sentido de cometer aquilo que desagrada ao Senhor. Aí o apóstolo vem carregado de amor, e a manifestação do amor na cruz, ela revelou graça salvadora a todos os homens, e o tipo de Paulo é o tipo de Cristo se manifestando e propondo reconciliação, porque o próprio apóstolo que escreve a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 2, 13, e ele diz que no sacrifício de Jesus as paredes de separação foram derribadas, o que nos separava nos aproximou, éramos estranhos à mensagem da promessa, mas no sacrifício fomos aproximados, reaproximados, fomos nutridos novamente, fomos levados a vivenciar, a desfrutar dessa promessa. Então nós não podemos nos esquecer que na causa da vida, nós um dia, todos nós já fomos onésimos, já tivemos manifestações onde o pecado foi perceptível em nossa vida. Nós carregamos um tanto quanto de onésimos em nós. Nós temos um pouco dessa expressão, eu digo um pouco para não querer ser exagerado, mas até podia. Nós temos um tanto de onésimo em nós. Por vezes, nós cometemos o que não é para ser feito. O evangelho da graça se manifesta para a gente como onésimo. Gente fugitiva, gente que cometeu agravos, gente que cometeu erros. Mas olha que interessante, ele vai para Roma, olha a providência da graça de Cristo. Ele sai fugido, versículo 18 deixa claro que esse homem causou danos ao seu amo, ao seu senhor. E o dano expressado é legítimo a nossa afirmação em dizer que ele furtou a Filemão. Quem é Filemão? Filemão é um senhor de escravos, um homem de propriedades, que recebeu a mensagem da graça em Colossos, junto à mensagem do apóstolo Paulo e também ao ministério de Epáfras. Então nós começamos a perceber as coisas, porque Paulo vai dizer que Epáfras está com ele escrevendo aquela carta. E a situação é essa, Paulo vai dizer, eu estava preso e gerei um filho nas minhas prisões. Meu Deus, que coisa interessante. A prisão, ela não foi capaz de gerar covardia no apóstolo. A prisão foi ambiente para a graça ser manifestada através da vida do apóstolo. A prisão não foi capaz de enclausurar a mensagem, mas a prisão foi palco, foi púlpito para que a graça de Deus fosse exposta a alguém. É possível identificar, junto à leitura de Atos propriamente dito, no capítulo 21, que o apóstolo Paulo ganhou toda aquela região próxima à referência de Efésios, a referência da cidade de Colossos para Cristo. Ou se não ganhou, possivelmente toda aquela região conseguiu compreender e ouvir a mensagem da graça. E nessas mensagens, nessas pregações, Paulo está aprisionado. Algumas coisas começam a saltar e o nosso coração começa a estremecer diante dessas verdades.
E o que é interessante é que o apóstolo vai gerar um filho dentro da prisão. E quem é esse homem? É o homem que sai fugitivamente da casa de Filemão, porque deixou danos, causou cavidades de decepção naquele senhor. Ele era escravo, ele rouba, ele vai fugitivo para Roma. E algumas coisas precisam ser destacadas. A lei dizia que em caso dele ser descoberto, capturado, ele voltaria imediatamente para a casa do seu senhor. Mas olha a providência da graça. Olha como a graça de Cristo é provedora e a manifestação da providência da graça de Deus, ela confunde completamente o homem em suas convicções. Por quê? Porque se ele era capturado, ele deveria voltar e a sentença já estava assinada. Ele volta tendo consciência e sabendo que ao regressar, ou ele intensamente será levado a um trabalho escravo com mais força, sendo cada dia mais castigado com um verdadeiro carrasquismo ou até mesmo a punição da morte. Mas olha a providência da graça. Ele não podia ser capturado e aprisionado. Ele precisava necessariamente, primeiramente, ser encaminhado à casa do seu Senhor. Mas dentro da providência soberana de Deus, ele é levado para a prisão. E quem está na prisão? O apóstolo da graça. E ele tem um nome muito sugestivo. Seu nome é Onésimo, que significa proveitoso, útil. Mas há algo interessante, ele sai da casa de Filemão carregando um emblema de inutilidade, de frustração, de decepção, uma marca improdutiva. E ele na prisão conhece o apóstolo Paulo. E quando ele se depara com o apóstolo, a Bíblia Sagrada diz de forma muito clara que o Paulo passa a pregar e ensinar as verdades de Deus a ele. E na mesma hora esse homem inútil, esse homem marcado por uma profunda decepção, agora é profundamente alcançado pela mensagem da graça de Deus. Olha a profundidade do Evangelho. Não existe poço tão fundo que a graça não seja capaz de ser mais profunda. Não exista gente que possa se intitular irrecuperável a essa mensagem. Não há gente que possa ser capaz de dizer a graça não é capaz de me transformar, não existe. A graça de Cristo nesse momento é manifestada, a pregação é exposta, o evangelho é exposto, e na mesma hora aquele homem marcado pela inutilidade do pecado, ele recebe aquela mensagem graciosa de Cristo. E a Bíblia faz questão de dizer que Paulo fala com muita veemência: eu o gerei nas prisões. Um homem inútil, um homem marcado pelo pecado, um homem marcado pela inutilidade, agora é profundamente alcançado pelo Evangelho. Agora ele é profundamente marcado pela mensagem de Cristo. E olha que interessante, quando nós olhamos as três histórias mencionadas, nós percebemos a vida de um Saulo que foi transformado em Paulo. Nós percebemos um Filemão, senhor de escravos, um homem de propriedade, mas também foi alvo da graça. E quando nós olhamos para Onésimo, um homem inútil, um representante da parte desclassificada da sociedade, mas também passou a ser alvo da graça, porque diante da mensagem da graça, é aquela frase emblemática do cristianismo: todos somos iguais, porque o evangelho, na mensagem do evangelho, não existe essa classificação indiferenciadora. Na mensagem do evangelho, o evangelho é igualitário.
igualitário. O reino de Deus nos iguala à condição de filhos, antes pecadores, mas agora em Cristo Jesus, marcados profundamente pelo seu sacrifício, marcados pelo emblema ensanguentado do Calvário, nós nos tornamos filhos e fomos reconciliados e fomos regenerados à causa do amor de Cristo. Então, as três histórias expressam um antes e um depois. O Saulo é perseguidor, o Saulo é perseguidor de crente, ele tem carta para barrar o progresso do evangelho, mas passa a ser aquele que vai dizer: quanto a mim, me basta sofrer pela causa de Cristo, porque ela me basta através da mensagem da graça. Um homem rico na expressão de Filemon, senhor de escravos, mas diante do evangelho, tanto o senhor de escravos quanto o escravo é alvo da mesma graça. Então essa mensagem é profunda, porque essa mensagem rompe toda a separação. Essa mensagem destrói completamente os ambientes indiferenciadores da sociedade. Essa mensagem iguala a todos nós a condição de filhos, de chamados e de marcados profundamente pela graça de Cristo. Eu não consigo falar da graça me mantendo na classe, meus irmãos, porque a graça de Cristo, ela causa entusiasmo à nossa vida, mas não é um emocionalismo barato. Na verdade, é um entusiasmo de recordar que sem Jesus nós éramos um onésimo inútil, mas na graça nós fomos convertidos de inutilidade em utilidade. E qual é a utilidade que a graça gera em nós? Não os grandes altares, não os grandes tronos, mas olha que interessante o que Paulo escreve a carta aos Efésios capítulo 2, éramos desobedientes, desgarrados, desorientados, mas em Cristo Jesus, Ele mudou o cenário da nossa vida e nos permite, através da sua graça, assentar em lugares celestiais. Ele nos permite vivenciar uma vida retomada, um ambiente em que Ele nos institui novamente, Ele nos ressocializa, não simplesmente aos deveres no que se diz respeito à sociedade, mas à marca de filho novamente. Ele nos ingressa novamente na família de Deus. E na família de Deus, Onésimo e Filemon, eles não se chocam. Na família de Deus, Onésimo e Filemon se abraçam, porque é isso que a graça de Deus faz. Ela rompe as separações, ela rompe os preconceitos. Eu estou sentindo a graça de Deus para dizer na vida de alguém: Deus está dizendo claramente ao seu coração sobre a importância de você despertar essa consciência perdoadora no seu coração. Talvez o que tem travado muitas coisas na sua vida, trava no que se diz respeito a paralisado você de uma vez por todas, é porque te falta o perdão, é porque te falta manifestar intercessão, é porque te falta propor reconciliação, porque no Evangelho da Graça as barreiras são derribadas e pontes são levantadas. Onde a indiferença causou separação, o Evangelho propõe reconciliação. E se o pecado gerou prejuízo, a graça proporciona restituição. E se o pecado produziu distanciamento, a graça produz aproximação. E se o pecado gerou danos, a graça de Deus é restauradora, é provedora. E pense comigo que interessante. Quem vai conduzir essa carta a Filemon é o homem que saiu fugitivo. É o homem que saiu pelos seus próprios caminhos. Ele fugiu de Filemon, mas não escapou da graça.
Ele fugiu de Filemão, mas não fugiu de Deus. Ele fez os seus próprios caminhos, mas esqueceu que Deus é capaz de produzir caminhos nos nossos caminhos. E o que eu acho mais interessante é que a Bíblia é muito clara em saltar diante de nós, em proporcionar a nós essa interpretação, essa leitura de que Deus nos encontra no caminho. E que caminho é esse? Muitas vezes é o caminho das nossas mais infames decisões. É o caminho das nossas marcas mais desastrosas. É nas noites mais terríveis da nossa vida. É nos dias mais pecaminosos da nossa história que ele produz um ambiente, um palco para a graça se manifestar. E o próprio Paulo é testemunha ocular do que Cristo é capaz de produzir. É por isso que com grande veemência ele expressa a dimensão da graça e ele diz claramente o que a graça é capaz de proporcionar. Ele diz claramente e veementemente o que a graça é capaz de nutrir nas pessoas, porque ele descendo a caminho de Damasco, no caminho Jesus cruzou o caminho dele e disse a ele: você não está perseguindo gente, você está me perseguindo porque eu sou o Senhor dessa gente. Aí Paulo cai rendido ao Senhor, o homem que não se dobrava a ninguém, um homem irredutível, com cartas de maldade na mão. Quando ele levanta do chão, ele já levanta diferente do homem que desceu marcado pela profundidade da maldade. Ele está cego, mas agora Jesus o visita e diz: ó Paulo, tu és para mim vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios. Então, quando Paulo está escrevendo a Filemão, ele não pode ignorar que Filemão é um retrato do que ele também já foi. Onésimo é um retrato do que ele também foi, um homem marcado pela maldade do pecado, mas quando ele graciosamente se depara com Jesus, a lente é limpa, os olhos se abrem e ele consegue dizer: se ele te causou algum dano, coloca na minha conta que eu pago. Se ele te foi inútil, o receba útil. A cena é essa: Onésimo sai daquela casa, daquela região, ele sai dos domínios de Filemão como um fugitivo, mas ele regressa como um irmão, porque é isso que o Evangelho de Cristo produz. Nós somos resultados dessa mensagem graciosa, porque nos nossos caminhos fugitivos, nos emaranhados da vida, nos dias mais emaranhosos da nossa história, Jesus nos encontrou e nos reintegrou novamente à família de Deus, nos proporcionou estar juntamente à mensagem da graça, e com essa mensagem ele limpou os nossos olhos, mudou a nossa vida e nos tornou filhos adotados pelo seu incondicional amor. Eu preciso caminhar para encerrar, mas o poder do Evangelho é identificado nessa carta, porque o Evangelho une as diferenças. O Evangelho restitui todos os débitos. O Evangelho faz com que passemos a amar o nosso próximo. E o Evangelho restaura a comunhão. O ambiente marcado pela cavidade desastrosa do pecado sai de cena, e onde havia cavidades profundas, o Evangelho demarca um novo solo, onde gente marcada pelo sacrifício de Jesus consegue saudavelmente, glória ao nome do Senhor,
Viver um ambiente onde se propõe a unidade, onde se propõe a comunhão, onde se propõe o amor, onde se propõe o perdão. Nas entrelinhas do texto é possível perceber Jesus, através das escritas de Paulo, propondo a unidade das diferenças. Eu quero dizer para você, eu sei que você é melhor do que eu em muita coisa, eu sei que talvez eu possa cooperar com a sua vida em outra, mas quer saber? Entre a sua vida e a minha tem a graça de Deus que nos une, entre a sua vida e a minha tem a graça de Cristo que nos reconcilia. É por isso que eu quero te motivar nessa noite pelo amor, porque Paulo escreveu essa carta movido de amor. Eu preciso dizer isso a você: manifeste o perdão no seu coração. Manifeste no seu coração de uma vez por todas a necessidade de olhar para quem está do seu lado e identificar nele não somente as indiferenças que ele carrega, mas a marca do mesmo perdão que foi manifestado a você. Olhe para quem está do seu lado, olhe para os seus amigos, olhe para os seus companheiros nesse momento e diga para eles: eu me recordo de ti nas minhas orações. Olhe para essa pessoa, esse amigo, essa amiga nesse momento e diga para ele: a sua fé é eficaz. Veja valores, veja utilidade em quem está junto com você. Não olhe para a gente simplesmente marcado pela sua maldade, mas olhe para quem está talvez causando inutilidades em você e diga: eu sou um Onésimo, eu causei danos, mas a graça de Cristo me encontrou na profundeza dos meus danos e me integrou novamente à família de Deus, porque nem família nós tínhamos, mas ele nos restaurou da condição de sentenciados à morte eterna, ao filiamento em Cristo Jesus, a filiação, e nos introduziu no ambiente da graça, nos introduziu no ambiente da casa, da moradia de Deus, e hoje não somos mais filhos marcados pela escravatura do pecado, mas temos em nós o emblema do Calvário. O nosso brasão é o brasão da cruz, e quem carrega consigo o brasão da cruz, o embasamento do Evangelho, ele não produz separação, ele produz ponte, ele produz reconciliação, porque quem foi perdoado, perdoa, quem foi alvo da misericórdia, manifesta misericórdia, quem recebeu amor, precisa amar. No Evangelho, o Evangelho é completamente antagônico à compreensão dos homens, porque no Evangelho, quando perde, é aí que ganha, quando morre, é aí que está vivo em Cristo, quando se perde, é aí que ele proporciona caminhos para que a graça de Deus nos encontre e nos permita novamente ser inseridos em seu amor. Então nessa noite eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, eu quero agradecer a Deus por você que gentilmente, generosamente ficou aqui. Eu já disse no começo, irmão, tem um problema aqui na visão, a caixa veio defeituosa, eu não consigo interagir, acompanhar, mas eu vi muita gente se manifestando, meu coração se alegra, e o que eu posso dizer a você nessa noite é que Deus produza em seu coração o mesmo sentimento que havia no coração do apóstolo Paulo, que você seja marcado e todas as suas decisões sejam movidas pelo amor, e que você seja capaz de manifestar graça, e que você seja capaz de manifestar misericórdia, e que você seja gente pacificadora. Paulo se coloca como pacificador. Paulo vai dizer para Filemão: eu podia dizer para você, Filemão, quem te ganhou fui eu, quem gerou Cristo no seu coração fui eu, mas Paulo está dizendo:
Como você me recebe? Você recebe o meu coração, você me recebe entranhado ao amor. Receba Onésimo novamente, e não o receba como escravo, mas o receba como membro da família de Deus. O receba como um irmão nesse momento. Sabe o que é isso? É quando o evangelho vitoriosamente marca reconciliação. É quando o evangelho vitoriosamente é manifestado. E onde habitou por um instante a separação, o evangelho une, o evangelho rompe preconceitos, o evangelho faz com que o homem reconheça o seu estágio de pecado. O evangelho não ignora a nossa pecaminosidade, na verdade, o evangelho manifesta em nós esse quebrantamento, essa rendição, essa contrição, não de ser altamente elevado, mas nos faz se render, nos faz cair ao chão, literalmente, mas agora marcado pela graça de Cristo, levantados, filhos e herdeiros do seu amor, filhos e herdeiros das suas bem-aventuranças. Só quem um dia reconheceu a graça, só quem um dia teve um encontro com a graça, sabe do que eu estou dizendo. Talvez você ainda não teve esse encontro, mas hoje Jesus marcou esse ambiente e esse momento para fazer você se lembrar. Você é um Onésimo, você estava sentenciado à morte, sobre você já estava a sentença de sofrer a vida toda eternamente, mas a graça de Cristo te encontrou hoje e Jesus está mudando o ambiente onde foi marcado pela destruição do pecado. O evangelho da graça está produzindo reedificação, reestruturação, restituição, restauração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que essa mesma graça possa ser manifestada sobre o seu coração, sobre a sua vida e onde você está hoje, que você possa permitir a graça de Deus se manifestar no seu coração e que você seja profundamente transformado pelo evangelho. Qual é o resumo da carta de Filemon? Vidas transformadas, relacionamentos transformados. Quando a minha vida é transformada em Cristo, eu consigo me relacionar saudavelmente. O evangelho de Cristo Jesus não é somente uma causa doutrinária. O evangelho também é a manifestação dos relacionamentos. Porque não esqueça, Deus é um Deus relacionável. Deus é um Deus de relacionamento. Então, nesse momento, Deus está limpando os seus olhos, Deus está limpando as impurezas da sua vida, e Ele está te chamando nessa noite a um relacionamento profundo com a graça de Cristo, com o seu poder. No Evangelho de Cristo, o senhor do escravo e o escravo têm o mesmo valor. No Evangelho de Cristo, sempre existe um Paulo que vai dizer: eu estou escrevendo movido pelo amor. Receba com amor e vivam essa unidade no amor. Graças a Deus que ainda existe gente que consegue dizer nesse tempo: eu estou orando por você. Paulo não se constrangeu em dizer a Filemon: eu oro pela tua vida. Paulo, marcado pelo entusiasmo do amor do evangelho, ele disse claramente: eu me recordo de você nas minhas orações. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu quero agradecer a Ti pela vida de todos os meus amigos que passaram aqui. Jesus, aqueles que ficaram, aqueles que estiveram aqui esse tempo. Eu tenho aqui comigo nesse momento 17 pessoas,
Mas eu sei que passou outros, ó Pai. Eu sei que alguns ficaram, não tiveram como ficar até o final. Mas eu quero te agradecer, Jesus, porque o Senhor nos proporcionou esse ambiente para nutrirmos edificação, para manifestarmos a nossa fé e para juntos, ó Pai, crescermos com a causa da graça do Evangelho. Abençoe a vida dos meus amigos, abençoe a vida daqueles que oram pela minha vida, abençoe também aqueles, ó Pai, que tenham indiferenças, que tenham problemas, que tenham circunstâncias, mas que a mesma manifestação nutrida pelo apóstolo Paulo em Filemão seja manifestada na vida desse companheiro, que ele seja capaz de entender a necessidade definitiva do perdão, que ele mova as suas decisões pelo amor, que ele seja gerado no ambiente da graça de Deus, a produzir pontes e derribar as separações. Que sejamos capazes, ó Pai, de ser agentes de pontes e jamais de muralhas separativistas. Rompe as nossas separações, rompe a nossa ignorância, rompe o nosso egoísmo, a nossa prepotência. Nos leve a reconhecer a Tua soberania. Nos permita, Pai, reconhecer a Sua grandeza, porque Tu és um Deus que diz nas Suas santas palavras: conheça e prossiga em conhecer. Tu não bloqueia a causa do conhecimento do Teu amor, mas o Senhor nos permite vivê-la através do Seu amor glorioso. Abençoe as famílias, abençoe os meus amigos, abençoe, ó Pai, aquelas pessoas que sempre têm orado pela minha vida. Como Paulo, eu posso dizer nesse momento, eu me recordo de Ti nas minhas orações. Abençoa, em nome de Jesus. Muito obrigado, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Não esqueça, nós temos um livro escrito, Pregação Cristocêntrica, a relevância da mensagem bíblica para esses dias, a relevância da mensagem de Cristo como uma proposta saudável à igreja contemporânea. Me chame, nós facilitamos a entrega do livro a você. Que Deus abençoe. Obrigado, Will, obrigado, Almir, obrigado, Letícia, minha cunhada, obrigado, Fernando, obrigado, Andressa. Tem tanta gente aqui, meu Deus. Obrigado. Obrigado, João, meu amigo, Dalet. Obrigado. São tantos amigos aqui, irmão, que vocês vão dar risada de mim com a minha cegueira, para mim ler todos. Mas que Deus abençoe todos os amigos que participaram conosco. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Ore pela minha vida e não esqueça, manifeste graça, porque a graça é capaz de produzir reconciliação. E se você não acredita na reconciliação que a graça é capaz de produzir, lembre-se de você e lembre da sentença que estava sobre a sua vida. O apóstolo Tiago, na sua carta, diz que a verdadeira espiritualidade nos revela um profundo espelho e o espelho reflete a nossa imagem. Em Tiago, nós precisamos olhar para si. Olhe para você e perceba as suas próprias cavidades. Perceba o onésimo que existe em você. Mas recorde do quão Cristo é glorioso para te perdoar e te reconciliar. Deus abençoe. E não esqueça, o propósito é maior que o processo. E o processo não anula o propósito. Um beijo, Deus abençoe.